Pois é, gente. Alemanha, França e Grã-Bretanha 2020. Manifestações em massa contra o Estado autoritário. No vídeo anterior, eu também comecei a falar sobre esse assunto, mas foi interrompido depois de alguns minutos de uma conhecida minha, alemã dessa região. E, bom, a gente veio conversando e ela abriu a boca e colocou tudo para fora que incomodou ela nos últimos meses. E praticamente quem entende alemão pode assistir isso. Eu achei muito legal porque ela fala das coisas como são e como muita gente pensa, né? Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada no vídeo anterior. Muito legal. Falei um pouco antes do mesmo assunto, mas depois tive bastante papo com ela. Ao contrário das manifestações dos membros dos sindicatos por melhores condições de trabalho e salários mais elevados, das feministas por mais direitos das mulheres ou das ambientalistas pela proteção do clima, em 2020 o foco do crescente descontentamento não estará nas exigências específicas de melhorias sociais, mas sim no Estado ou no respectivo governo. Aos olhos de milhões, esses governos não conseguiram combater o coronavírus e tomaram medidas autoritárias para compensar a sua fraqueza. O protesto em massa são acendidos por diferentes regulamentos e leis. Na Alemanha e no Reino Unido, são as restrições aos direitos fundamentais que estão a conduzir as pessoas para irem às ruas. Acusam os governos de abusar do vírus como um instrumento para minar as liberdades civis básicas. Em França, por outro lado, as massas estão a utilizar uma lei de proteção policial como uma oportunidade para se manifestarem contra as medidas governamentais planeadas, através da qual, entre outras coisas, o fato de não usar um cobertor bucal-nasal pode provocar um espancamento policial, que por sua vez desencadeia protestos. O equilíbrio social em grandes partes da Europa Ocidental, que finge ser liberal, está a ser perturbado. O que as manifestações em Paris, Londres, Berlim e muitas outras cidades têm em comum é o seu tamanho. Medido em dezenas e centenas de milhares, o seu caráter transversal e de ocupação cruzada é também característico de um novo tipo de ultraje. A sociedade já não está a sofrer erosão apenas nas suas margens. O profundo descontentamento está agora também a vir do seu seio. Outras características comuns é o enfoque num Estado cada vez mais autoritário, seja sob a forma de um sistema presidencial, como na França, um governo de coligação que luta contra o federalismo, como na Alemanha, ou uma monarquia constitucional que ostenta o liberalismo, como no Reino Unido. O Estado autoritário, sob a capa parlamentar burguesa, é o mais avançado em França. Isso não tem necessariamente nada a ver com a estrutura do sistema presidencial. Embora isso facilite um abuso da democracia em relação a um Estado policial. Desde que Emmanuel Macron danificou gravemente a paisagem tradicional do partido La République En Marche, ele liderou um movimento pessoalmente comprometido com ele no parlamento. A alienação do Palácio do Eliseu em relação ao povo aumentou dramaticamente.
O estado de emergência tem uma longa tradição na França, ao contrário de outros países europeus. Uma lei para esse efeito, aprovada no início da guerra colonial na Algéria, em 1955, tem sido utilizada repetidamente, por exemplo, em 1985, em resposta aos motins nos subúrbios de Paris, ou em 2015, como uma resposta aos ataques islamistas, depois prolongada até novembro de 2017. Desde março de 2020, a França tem estado sob um estado de emergência sanitária, declarado mais recentemente, a 17 de outubro, que permanecerá em vigor pelo menos até 16 de fevereiro de 2021. A polícia francesa está, assim, habituada aos direitos especiais e faz bom uso deles, o que muitas vezes tem consequências extremamente dolorosas para a população, especialmente quando partes da mesma se comportam de forma contrária. O registro de baixas do movimento do colete amarelo, que se opôs às políticas sociais do presidente e a interseções ocupadas em todo o país, fala por si. De novembro de 2018 a março de 2019, os manifestantes lamentaram 11 mortos e mais de 4.400 feridos, muitos dos quais perderam a visão ou membros por causa de munição especiais. A União Europeia permaneceu em silêncio sobre o assunto e continua a fazê-lo até os dias de hoje. Com os protestos contra a chamada Lei de Segurança Global em chamas no outono de 2020, a polícia francesa está a retomar a sua brutal metodologia de combate às manifestações, incluindo gás lacrimogêneo e bastões. A proibição da nova lei de filmar agentes da polícia no trabalho, se os pudessem prejudicar, é levada por centenas de milhares de pessoas para se manifestarem. Depois, a 21 de novembro de 2020, quando o produtor musical Michael Ziegler foi filmado a ser espancado até ao hospital por meia dúzia de policiais por não usar proteção para o nariz e boca, os protestos espalharam-se. Foram anunciados mais comícios em grande escala contra a chamada Lei de Segurança para janeiro de 2021. Assim, enquanto as coisas estão a fermentar em França em torno da Lei de Segurança Global, as ruas na Alemanha e no Reino Unido estão cheias de pessoas que protestam contra as restrições às liberdades civis na sequência das medidas anti-corona. Salvem os nossos direitos. É a bandeira sob a qual centenas de milhares de pessoas estão agora a manifestar-se contra a política britânica de bloqueio. Vem de todos os setores da sociedade, como os afetados pelo estado de emergência. Acreditamos que as medidas de regulamentação corona são inadequadas e fazem mais mal do que bem. Resume um dos organizadores dos comícios de massas, Louise Creefield. Afirmações como estas são suficientemente na Grã-Bretanha de hoje para o levar para a mira da polícia. De lá, não é longe para a prisão mais próxima. Louise Creefield foi detida em Londres em 28 de novembro e levada perante os magistrados por danos criminais. Ela foi libertada sob fiança com condições de restrições especiais de movimento. Save Your Rights foi fundada em meados de abril com 6 pessoas reunidas num comício inicial de protesto em Brighton, subindo para 70 mil em Londres em outubro. O Estado responde com detenções em massas, incluindo a 28 de novembro, quando centenas foram detidas durante uma marcha de protesto
pela Oxford Street. Entretanto, os manifestantes já não lutam sozinhos contra as medidas da corona. Defendemos a verdadeira democracia. Não basta abolir os regulamentos corona, disse Krefeld, sugerindo, pelo menos, o que são partes do novo movimento de massas, a mudança sistêmica. Da mesma forma, na Alemanha, desde o final de março de 2020, tiveram manifestações contra o recolher obrigatório no Rosa-Luxemburg-Platz, em frente ao Volksbühne em Berlim. Apesar da proibição, milhares reuniram-se, muitos deles com a lei básica impressa nas mãos para assinalar simbolicamente a sua violação pela política de medidas do governo alemão. As manifestações de massas foram organizadas pela Iniciativa Resistência Democrática, fundada pelo Anselm Lenz, o publicista Hendrik Sodenkamp e o ativista Pastepa Nindai. Essas chamadas demonstrações de higiene de pressa encontram imitadores noutras partes da Alemanha, levando já em abril à fundação de um movimento informal que se deu o nome de Querdenker, pensadores laterais, e mobilizou dezenas de milhares contra a política pandêmica da chanceler Angela Merkel e de seu ministro de Saúde, Jens Spahn. E não apenas em Stuttgart. O verão da democracia culminou então em duas manifestações de massas em Berlim, no dia 1 e no dia 29 de agosto, cada uma com mais de 100 mil participantes. Os políticos reagiam inicialmente com espanto. Nem o partido da chanceler Angela Merkel, o CDU, nem o SPD, os socialistas, nem os verdes tinham obviamente esperado resistência por parte do meio da sociedade. A fim de usar o poder do Estado contra eles, era necessária uma nova narrativa, que estava rapidamente à mão. Os protestantes contra as restrições aos direitos fundamentais foram punidos como teóricos da conspiração e radicais de direita. Os meios de comunicação social captaram essa narrativa e grande parte da esquerda política, assustada, escondeu-se por detrás das atribuições denunciatórias distorcidas pela realidade. Após essa clarificação ideológica das frentes, unidades especiais da polícia em material anti-motim começaram a fazer intervenções direcionadas, mas foram também utilizados canhões de água. As detenções, especialmente de organizadores de protestos, têm estado na ordem do dia desde o outono de 2020. Depois, dia 19 de dezembro, Anselm Lenz e Monika Felgendreher foram simultaneamente arrastados para cargos da polícia em Berlim com força bruta. Lenz tinha sido cercado por agentes da polícia durante o jogging, enquanto Felgendreher tinha sido retirado do palco do Alexanderplatz, para o qual tinha registrado uma reunião de protesto. Em paralelo com a crescente repressão estatal, começou uma onda privada de censura contra as vozes que faziam... Hey. Servus. Nett ist er. Contra as vozes que faziam ouvir os protestos. Olha, até aqui vem o carro do... Oi. Do correio. Em paralelo com a crescente repressão estatal, começou uma onda privada de censura contra as vozes que quem fazia ouvir os protestos. O canal KenFM, com mais de 500 mil inscritos, bem como a plataforma Rubicon, foram tiradas de certa plataforma. As reações
oficiais a esse tipo de censura estiveram ausentes e os principais meios de comunicação social não reportaram sobre a mesma. O sociólogo Peter Ulrich analisa o novo tipo de movimento social na Alemanha. Ele atesta a sua profunda desconfiança em relação ao sistema político, que é alimentada pela percepção e de que as decisões sociais já não podem ser influenciadas por meio de eleições. De acordo com esse ponto de vista, os interesses do capital sobrepõem-se às estruturas estatais profundas. O povo é enganado por uma espécie de democracia de fachada. Os novos protestos de massa são típicos dessa condição pós-democrática. Em retrospectiva, 2020 poderia ficar na história da Europa Ocidental não só como o ano da pandemia e da sua luta, mas também como o início de um novo movimento em massa que se volta contra a aliança do grande capital e do Estado autoritário e luta pela recuperação da soberania popular e pela reconstrução das estruturas democráticas. Pois, gente, achei esse artigo muito interessante, queria muito passar para vocês e foi isso que eu fiz. No vídeo anterior também tentei, mas não deu, né? Porque eu fui interrompido, mas foi muito legal com a conhecida conversar um pouquinho. Gente, um grande abraço, até no próximo vídeo. Muito obrigado por estarem aqui.